Boa noite a todos. É com muita alegria que recebemos todos vocês para o estudo desta noite, o olhar da ápice para o trabalhador espírita. Esse estudo é da área da assistência e promoção social espírita, junto da União Espírita Mineira e o CRESUL. Hoje, quem vai fazer a apresentação para nós é a Érica Luelli, da área da ápice, coordenadora estadual da União Espírita Mineira. E agradeço a gentileza da Érica de ter aceitado este convite. Mas antes de passarmos a palavra para ela, eu vou pedir ao José Dardier para fazer a prece inicial para nós. Senhor Deus Pai, aqui estamos nós mais uma vez, sempre rodeado de amigos espirituais, nessa lida, nesse trabalho, nos intuindo, nos mostrando a melhor forma de exercer esse nosso papel aqui junto ao Espiritismo, junto à área da ápice, Senhor. Pedimos atenção especial à nossa confrade, nossa amiga Érica, para que seja intuído, que seu trabalho seja brilhante, como nós temos a certeza que será, trazendo todo esse esclarecimento, esses apontamentos, de forma que nós vamos cada vez mais ser trabalhadores atentos uns aos outros e cada vez mais eficientes no nosso trabalho, na nossa harmonia, no nosso amor em conjunto, Senhor. Obrigado, que assim seja. Que assim seja. Érica, agora que Jesus te abençoe e a palavra é sua. Que Jesus nos abençoe nesse trabalho, que é de estudar essa doutrina que exige de nós, para esse aprendizado ir assimilando nos nossos corações uma vivência deles, uma vivência de evangelho. Então, acho que só isso já é um grande benefício para nós. Para começar, quando a gente tem um título, o olhar da ápice para o trabalhador espírita. E aí eu pergunto, onde que a gente começa essa história? Onde surge isso? Por que nós estamos num trabalho? Nós vamos falar de ápice e de cuidado com esse trabalhador espírita. E aí eu falo, gente, a gente primeiro tem que bater o chão. Então a gente só está num trabalho diário, nós só estamos reunidos aqui hoje por causa da doutrina espírita, que ela vem fundamentar o nosso trabalho e orientar o nosso trabalho. Se não for a doutrina com essa orientação, a gente vai criando serviços e atividades sem ter nenhuma orientação que seja adoutrinária. Pode ser pela vontade, pela intenção, da melhor das intenções, mas seria sem orientação. Nós temos esse orientador. Para esse orientador, eu trouxe para mostrar para vocês esse folheto da FEB de Conheça a Doutrina Espírita, que eu acho ele fantástico. Qualquer dificuldade, qualquer dúvida que tiver, de vou fazer ou não, vou colocar ou não, dá uma olhadinha nessa base desse folheto. Eu separei aqui, vou ler primeiro antes da gente começar o PowerPoint de fato. Doutrina Espírita, o que é? É o conjunto de princípios e leis revelados pelos espíritos superiores, contidos nas obras de Allan Kardec, que constituem o Codificador Espírita, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns e o Evangelho, segundo o Espiritismo, Céu, Inferno e a Gênese. Aqui ele já dá a base que nós temos que estar estruturado. Aqui é a base do nosso trabalho. O Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como as suas relações com o mundo corporal. A gente já está falando com quem que a gente trata, o de onde vem esse conhecimento, o que ele revela. Revela ainda que somos, de onde viemos, para onde vamos, qual o objetivo de nossa existência e qual a razão da dor e do sofrimento, que é disso que nós vamos falar um pouco, da razão disso. Ele pode ser estudado, analisado, praticado em todos os aspectos fundamentais da vida, tais como científico, filosófico, religioso, ético, moral, educacional e social.
Quando o Dardier fala, estou estudando a Gênese, o quanto a Gênese leva para uma ciência, para uma pesquisa, para uma fidelidade doutrinária, para um cumprimento daquilo de falar, nossa, é por isso que eu estou aqui, eu estou entendendo o que eu estou fazendo aqui. E aí depois ele fala, seus ensinos fundamentais, não vou ler, e aí eu vou deixar para todo mundo ler em casa. Eu só queria pegar a base, bater o chão assim, eu gosto muito de falar que a gente bate chão de terra, né? Bate a terra e com o chão firme para a gente pisar, que é a base da doutrina espírita. E quando a gente fala de assistência, a gente tem que falar muito da base doutrinária. A prática espírita, ele traz, esse eu vou ler. Toda a prática espírita é gratuita. Como orienta o princípio moral do Evangelho? Dai de graça o que de graça recebeste. Só esse ensinamento já diz para nós. Quantas vezes a gente não vê, às vezes, muita gente querendo vender para falar de evangelho, ser pago para falar de evangelho, ou cobrar para ouvir evangelho. O Alisson, na União Espírita fala muito, falou que vai cobrar para falar de evangelho, vai mesmo cobrar para falar disso? Então, assim, já entra uma base para a gente já ir fidelizando a ideia. A prática espírita é realizada com simplicidade, sem nenhum culto exterior, dentro do princípio cristão de que Deus deve ser adorado em espírito e verdade. Não tem sacerdote, não usa em suas reuniões e em suas práticas altares, imagens, adores, velas, procissões, sacramentos, concessão de indulgências, paramentos, bebidas alcoólicas ou alucinógeno, incenso, fumo, talismã, amuleto, horóscopo, cartomancia, pirâmide, cristais ou qualquer outro objeto de ritual ou formas de culto exterior. Isso para mim também eu acho importante, porque nós somos da APS, sabe? A APS, se a gente deixar, vai o pessoal fala, deixa eu colocar isso aqui porque eu gosto. E aí complica mais um pouco. Mas aí esse que eu acabei de ler é o do Conheça, que é o livreto do Conheça a Doutrina Espírita. Uma coisa tão básica, tá aí na internet e tudo, que não vai deixar a gente errar menos. Quando a gente tem uma orientação, a gente erra menos. Fala, não, deixa eu ver aqui, está tudo certo, é o que eu queria. Então, o primeiro fundamento eu queria bater nessa questão da doutrina espírita, onde nós estamos, estudando o quê, nós nos juntamos aqui, a gente já tem algo que nos traz para cá, para essa reunião, que é a doutrina espírita. Que grupo é este? Quem é esse grupo que está aqui agora? Vem de casa espírita? Nós estamos todos aqui na intenção de estudar essa prática doutrinária, religiosa, de assistência. Nós estamos aqui para estudar um pouco isso nesse momento. O que nos une, porque a gente tem essa intenção de estar aqui. E aí a gente pega a doutrina espírita e nós vamos para o movimento espírita, e a casa espírita é parte desse movimento religioso espírita. E o que são essas casas espíritas que a gente frequenta? Qual a finalidade dela, a função dela? Esses grupos correspondem-se entre si, visitando-se, permutando observações. Podem, desde já, formar o núcleo da grande família espírita, que um dia consorciará todas as opiniões e unirá os homens em um único sentimento, o da fraternidade, trazendo o cunho da caridade cristã. E ainda por cima, nós entramos num papel de prática da caridade. Quando a gente cria o serviço, a gente fala, nossa, está fazendo a caridade. Dá um nome lá, está fazendo. Então, esse folheto é o de divulgue. Um eu conheço, o outro é o divulgue. Aí, nesse folheto, depois eu vou deixar de para casa também, vocês vão ler o que é uma casa espírita, para situar cada um também. Vai falar que é escola, é posto de atendimento, oficina de trabalho, de acolhimento, de convivência, de estudo, de possibilitar as pessoas a trabalharem, que nós vamos falar também. Buscar uma paz que constrói nosso trabalho, núcleos de trabalho. Cultivar fraternidade, esse trabalho em si. Beleza, falei da doutrina, casa espírita, e a gente começa. O olhar da ápice para o trabalhador. E ainda assim a gente tem que pensar ápice, que surge dentro dessa questão da doutrina espírita e da casa espírita, surge uma atividade que as pessoas começam a chamar de ápice. E essa atividade está baseada na caridade. Vamos ajudar as pessoas? Vamos ajudar todo mundo, vamos fazer o que a gente pode aqui, e aí isso toma-se o nome de caridade. Mas quando a gente vai estudar e aprofundar nisso, na 866, a pergunta do Livro dos Espíritos vai falar o que é caridade segundo Jesus, que é benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições e perdão das ofensas. Então, o nosso trabalho, ele precisa estar recheado de benevolência, de indulgência e de perdão. Então, nós estamos numa tarefa que a gente se propõe a ser benevolente, desejar o bem para todos indistintamente. A gente se propõe perdoar
todas as ofensas. E aí o Evangelho vai trazer lá grandes capítulos sobre o perdão, sobre como que funciona, o que quer dizer isso, por que eu me sinto ofendido ou não. Então tem todo um trabalho nesse sentido. Então a gente toma um trabalho de caridade, que vai chamar Assistência e Promoção Social Espírita, para responder a esse papel de ajudar o próximo, de ajudar as pessoas que têm necessidade, vulnerabilidade, seja qual for a vulnerabilidade. E quando a gente pega a APSE, queria dizer para vocês que a APSE tem um documento de orientação, aconselho todo mundo ler. A gente tem um livrinho de referências, que é as referências ligadas à assistência, ele tem online, está no Kit APSE também. O nosso documento está disponibilizado no Kit APSE também, mas agora eu vou ler uma parte do documento de orientação ao Centro Espírita, que nós vamos falar que a assistência, ela tem como conceito a promoção espírita é a prática da caridade, na abrangência definida pelo Espiritismo, as pessoas e as famílias em vulnerabilidade e risco social, detentoras de direitos e deveres, conjugando-se a ajuda material, o socorro espiritual e a orientação moral doutrinária com vista à assistência e à promoção socioeconômica e espiritual. Todo mundo guardou? Já sabia disso? Olha o tanto que é gigante onde nós estamos pondo a mão. Onde a gente resolve pôr a mão. Olha o tamanho dessa assistência, simbolizando, definindo, tratando como prática a caridade. E a ajuda material, socorro espiritual, orientação moral doutrinária, é muito trabalho que a gente se propõe a estar ali nesse papel. A finalidade, oferecer a assistência e promoção social espírita, assegurando suas características preventivas, beneficentes e promocionais, prestando auxílio espiritual, moral e material, além de orientar e encaminhar os beneficiários que se integrarem ao sistema de proteção social do Estado brasileiro. Aí pronto, ela já puxa mais um gancho ainda. Eu atendo as pessoas na necessidade, vulnerabilidade que chega na casa, mas se eu não consigo atender, tem um outro braço, que é o social, é o governamental, que prolonga para que você não deixe de atender, para que você continue servindo o seu propósito ao qual você se propôs. E aí tem uma finalidade que vai bater bem do que a gente vai falar do trabalhador, promover a formação do homem de bem, que é aquele que cumpre a lei de justiça, amor e caridade, na sua maior pureza, com vista à construção de uma sociedade fraterna, beneficiada pelo bem que pratica. Eu acho que aqui, assim, agiganta, porque além da gente, enquanto indivíduo social, pertencente a uma casa espírita, cultivando uma doutrina espírita, nós também ampliamos o nosso papel, que além dessa individualidade aqui tem uma responsabilidade social. Nós também temos uma responsabilidade social de estarmos nesse coletivo de assistência. Eu melhoro a mim mesmo, eu trabalho comigo e vou trabalhar na casa espírita e vou ajudar outras pessoas. Então, olha o componente de fluxo de ajuda, de promoção de cada ser. Eu queria que agora, nesse momento, já que a gente trabalha com vulnerabilidades, mas eu queria que vocês pensassem um pouquinho qual é a vulnerabilidade que vocês têm. Todos nós temos, concordam? Todos nós temos vulnerabilidades. Eu queria que vocês pensassem qual é a de vocês. Lá no final a gente vai falar um pouquinho disso, para a gente entender o que me trouxe à casa espírita. Como eu entrei por essa porta? Quem sou eu? Quem sou eu agora aqui nessa reunião pensando em doutrina espírita? Qual é o meu olhar para isso? Então, vocês pensem, esse é o meu caminho para a nossa conversa de hoje, a nossa troca. Espero que vocês me perguntem e conversem comigo, tá? Então, eu falei da doutrina espírita, da base, da casa espírita, da ápice. Agora a gente vai para o trabalhador. Trabalhador da ápice, quando ele pergunta, fala o olhar da ápice para o trabalhador espírita. Será que o primeiro trabalhador que a gente tinha que olhar é qual? Nós mesmos, né, Davi? Nós mesmos. Primeiro, a gente precisa olhar para nós, para ver como eu estou nesse trabalho, quem sou eu nessa tarefa, como eu entendo esse trabalho que eu estou fazendo, quais os papéis eu represento nesse trabalho, como as pessoas me veem nesse trabalho, porque elas me veem do jeito que elas estão vendo. E nós somos esse trabalhador que a ápice também, enquanto área de trabalho, precisa estar atenta nas pessoas que estão frequentando a casa, trabalhando. Às vezes as pessoas se cadastram, eu vou vir toda semana para ajudar no bazar, por exemplo, que é uma atividade da ápice. E aí essa pessoa vem, mas qual que é o tratamento? Como que eu recebo? Como que eu cuido desse sujeito? E aí, dentro dessa proposta, a gente colocou que reconhecer o papel fundamental da disseminação dos ensinamentos
do Espiritismo, que é o nosso papel enquanto espírita, divulgar essa doutrina fielmente, não a doutrina que às vezes eu só dou conta de levar na minha vida, não, é a fiel, é a que está escrita na obra, e sempre que necessário, possibilitar o acolhimento, escuta, orientação, apoio e enfrentamento dos seus desafios. Oferta o auxílio espiritual, moral e material, visando o crescimento como espírito imortal na sua jornada evolutiva. Eu trago muito esse termo do espírito imortal para a gente entender que nós não somos só essa matéria. Essa matéria é constituída por um espírito. E o seu perispírito, no seu planejamento reencarnatório, quando você faz a forma para nascer esse corpo. E esse corpo é de matéria que acaba, matéria que deteriora, coisa que vai acabar. Mas o que está aqui é um espírito, eu sou um espírito. E às vezes a gente não se vê tanto nessa coisa desse espírito mortal. Nós estamos aqui 80, 90 anos, um fragmento do nosso processo evolutivo, é um fragmento do nosso processo evolutivo. Então entender esse ser que nós somos, esse grãozinho de areia, assim, que aí eu falo também assim, nós estamos num planeta de prova e expiação. Quem é o espírito que vive num planeta de prova e expiação? Somos nós aqui. O papel da ápice para com o espírito imortal, que somos nós, que chegamos a casa, procuramos um trabalho. O primeiro trabalho que vocês fizeram na casa, vocês lembram? Vocês lembram onde vocês foram a primeira vez? Qual que vocês queriam? Eu vou imaginar. Alguém quer falar algum? Bazar, eu fui para reunião pública, qual o lugar que eu me senti acolhido nessa casa, qual a próxima chamada eu tive a partir desse primeiro lugar. Então, esse espírito imortal está aqui agora. Vou falar de espírito imortal porque às vezes a gente localiza a gente fora da gente. Nós estamos aqui agora para esse movimento interno nosso, evolutivo. Então, o nosso papel é melhorar a nós mesmos. O nosso primeiro papel é melhorar a gente. E como que a gente faz isso? Como que o Evangelho orienta esse serviço para nós? Então, o papel da ápice para com esse espírito imortal, porque todos nós estamos na ápice de alguma forma. Eu coloquei no item orientação espiritual, que a ápice vai trazer isso que hoje eu estou tentando trazer do Evangelho, de entender cada base doutrinária que vai embasando cada ação. Então, é apoiar os trabalhadores, é orientar, é estar junto no desenvolvimento dessa pessoa que chegou ali, oferecer conhecimento para ela e a compreensão desse entendimento espírita, que às vezes a gente, enquanto espírita, traz a pessoa, mas não traz um entendimento real, porque às vezes a gente está precisando tanto de trabalhador que as casas precisam e a gente só traz e esquece de falar, deixa eu te falar, você está aqui, esse negócio aqui serve para você mudar você também, tá? Presta atenção aí que esse negócio pode dar certo aí. Amparo e acolhimento. Dentro das atribuições da ápice, de acolher os trabalhadores, de estar sempre do lado, oferecer apoio, compreensão, de estar junto, ajudar ele a enfrentar desafios que aparecem na vida. É como se a pessoa se sentisse pertencente, sentisse que ele pode confiar, que ele pode estar entregue ali, que as pessoas realmente estão ali para acolher, ninguém está ali para criticar ninguém. Inspiração e motivação é o dever de inspirar, de motivar, de falar, você dá conta, vai lá, você pode também, eu estou falando aqui, mas você também pode falar. Ou se você estudar, se você pegar 3 obras aí, se quiser falar de um tema, você vai falar também. Então, assim, incentivar, inspirar as pessoas a prosseguirem, porque essa é a nossa jornada de evolução. É a nossa oportunidade, nós estamos aqui numa oportunidade para essa evolução desse espírito imortal. E vai fortalecer a nossa fé, a nossa confiança, a nossa dedicação com a gente mesmo, com o nosso propósito encarnatório, com a nossa causa. Porque quando a gente entra para essa doutrina e acredita tanto nela, ela vira uma causa para a gente. Ela fala, não, eu estou lutando por essa causa. Ok? Alguém quiser fazer algum comentário? Eu quero. Por favor. É importante a gente pensar que a gente está falando sobre o trabalhador e muitas vezes ele, pensando no celular, ele é muito solitário, porque um monte acredita aqui da gente aqui, ele talvez o único espírita. Não se luta contra, não se começa lutando contra o mundo na própria casa, muitas vezes. Então, esse apoio que essa temática sua traz, ele é muito importante, porque é o olhar, sim, do centro da área para aquele trabalhador em si. Ele não está tendo esse olhar, ou esse apoio, esse caminhar junto no próprio lar. Sim, é importante o que você está dizendo. Quando que eu vou me sentir apoiado nessa casa que eu estou? Quando que eu vou me sentir pertencente? Quando que eu vou sentir que as pessoas se importam comigo? É uma voz de um trabalhador dizendo, e isso faz muito sentido, muito pelo que a gente tem vivido. Pedro. Fala, Pedro, tudo bem? Ei, Érica, tudo bom? É o seguinte, tem uma dúvida que aí nesse momento é interessante colocar, não é dúvida, é uma
um clareamento, se puder clarear mais um pouco, se a atividade ápice ela é gerada pelo perfil do trabalhador, na lógica espiritual, principalmente, ou pela necessidade do plano da casa. Então, precisamos de 10 pessoas para a campanha do quilo, porque é uma doação grande, aí não conseguimos transportar, quanto mais pessoas fica mais fácil, e ao mesmo tempo nós temos muitos assistidos e precisamos aumentar o recurso de cesta básica, por exemplo. Aí nós precisamos numericamente de 14, 10, 3, 5 pessoas. Então, eu vou chamar as pessoas para preencher uma necessidade da casa. Agora, sobre o perfil, é só um pensamento, eu não sei exatamente como que é aprofundada essa questão. O pensamento que eu vejo é que nós estamos no processo de evolução. Cada trabalhador é um espírito no seu processo encarnatório, se transformando. E a casa seria uma oportunidade mais focada, mais concentrada, com suporte doutrinário, para que ele faça um melhor caminho, no sentido do crescimento dele. Então, por conta disso, me parece que a ápice deveria existir derivado do perfil das pessoas. Então, seria como se tratasse o trabalhador como um plano de assistido, do ponto de vista macro, que no sentido material ele se sente abastecido, se sente a minha condição de vida está razoável e eu posso repartir o meu tempo com mais pessoas e na intenção de promover as outras pessoas que estão com limitações. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho meu processo de evolução, então eu preciso ser percebido dentro de um perfil para construir a ápice. Então, se eu tiver 10 trabalhadores, a ápice tem que ter uma cara dos 10 trabalhadores do ponto de vista espiritual, e não os trabalhadores têm uma cara da ápice do ponto de vista da casa. Então, eu gostaria que você esclarecesse um pouco essa dicotomia que precisa estar sendo considerada, porque a impressão que dá é quando se diz que o trabalhador está competente ou não competente, a lógica que segue é mais uma lógica trabalhista do que uma lógica espiritual. E aí acaba distorcendo as coisas. Vou colocar uma pessoa num espaço que a casa necessita e posso estar perturbando o processo de compreensão dela. Bom, é só para marcar aí, se puder esclarecer essa diferença. Ela não é muito clara, inclusive a impressão que está na prática. Sim, não, mas eu entendi, mais ou menos, não sei. Depois, se eu não entendi, você me fala. A hora que eu explicar, eu falo, não é bem isso. Mas olha só, Pedro, é muito legal o que você está trazendo. Nós vamos falar daqui a pouquinho disso. Que é o trabalhador, ele vem e segue uma lógica da atividade ou que lógica ele segue? Só para a gente começar a pensar, a gente segue a lógica doutrinária. Só que aí, enquanto espírito em processo evolutivo, eu, Érica, por exemplo, se eu estou na ápice da Way e pego 3 pessoas para contribuir na área, como que eu reajo com essas pessoas? Qual a minha ação com essas pessoas? E aí é a oportunidade do exercício no bem. O princípio é esse, o exercício no bem. Mas eu, com as minhas inferioridades, nesse lugar, nesse fragmento, conhecendo a doutrina espírita, eu teria que fazer um esforço para ser melhor um pouquinho. Seria a prática ajudando no nosso processo evolutivo. Essa é uma lógica, porque senão a gente vai cair nessa lógica trabalhista. Eu vou arrumar o profissional, que eu vou chamar até de profissional, que vai fazer um serviço que é exatamente o que eu quero ou preciso. E aí, será que é essa a lógica? A nossa lógica não pode ser essa. A gente tem que trabalhar a gente mesmo para construir uma lógica amorosa, cuidadosa. A pessoa que aparece e fala, nossa, eu queria muito ajudar no bazar. Eu falo, você já vendeu algum dia? Você já sabe dobrar roupa? Sei lá, as perguntas que eu faria nesse sentido. Mas eu falei, mas venha ajudar, eu vou te mostrar como é que é, vou te mostrar como funciona. É que a gente tem a lógica imediatista, porque é o nosso processo. Eu falo, nós estamos num planeta de prova e expiação e nós somos espíritos inferiores. Então, o benefício dessa tarefa é eu poder mudar eu mesma para conviver melhor com as pessoas. Isso vai valer para a família, vai valer na relação de trabalho, que a gente não use todo o instinto, impulso que a gente tiver de fala e intenções, que a gente consiga respirar e falar, calma, você está achando isso? Estou achando, está achando difícil. E a gente começa a cobrar o outro para que o outro faça algo. Mas eu vou aprofundar mais nisso ainda, tá, Pedro? E se você quiser aprofundar daqui um pouquinho, a gente abre.
Legal. Cuidado com o trabalhador, que é um pouco disso também. Suporte emocional e espiritual. Usei essas terminologias, mas o entendimento que eu quero que vocês tragam é o doutrinário. Mas eu gosto também de uma linguagem mais prática na hora da fala. Eu trago a base doutrinária, mas eu gosto da linguagem prática. É essencial oferecer para o trabalhador voluntário um ambiente de apoio mútuo, com grupos de partilha, de experiência, de orientação espiritual, através de atendimentos fraternos e reunião de estudo e oração. Muitas vezes a pessoa aparece lá, nós somos capazes de achar que a gente é melhor do que ele. Primeiro lugar, a gente acha que é melhor do que uma pessoa que chegou lá. O processo evolutivo não tem medida, não dá pra gente medir. Eu nem sei se quem é mais evoluído ou menos evoluído, a não ser que tenha uma vivência muito transparente, igual alguns reencarnados que já teve aí na Terra. Mas nós oscilamos o tempo inteiro no nosso processo de moralidade. Então, o apoio mútuo não é só porque eu falar, vou abrir um grupo de estudo para apoiar aí o pessoal da APS. Não, eu primeiro apoio para mim mesma, para eu dar conta, para eu me sustentar e conseguir fazer um trabalho mais digno da doutrina espírita que eu resolvi seguir. Então, é um esforço e é de apoiar um ao outro. A doutrina espírita vai trazer uma coisa muito bacana pra gente, que a gente precisa aprender a se apoiar, gente. A gente precisa aprender a contar um com o outro, oferecer o apoio da gente e um apoio doutrinário, que a doutrina espírita traz como ensinamento. Não é o que eu tenho na cabeça, o que eu resolvi. Eu sou psicóloga, fiz serviço social, e aí eu resolvo oferecer, vem cá que eu vou te atender. Não, eu estou na casa espírita, eu vou atender ele como espírita. Quando a gente fala o espírita na sociedade, a gente vai falar um pouco também, que é eu, espírita, num trabalho social. Eu não vou para um trabalho social solta, porque se eu resolvo adotar essa doutrina, eu vou para um trabalho enquanto espírita, pelo menos aqui internamente. Eu posso ir lá prestar um serviço público, mas eu vou como espírita, porque é essa religião, é essa ciência, essa filosofia de vida que eu escolhi para mim, que eu quero tentar fazer o melhor que eu posso. E aí, quando alguém chega, a gente tem a questão de achar que o outro não sabe, chegou no bazar a primeira vez, é como se a pessoa fosse ignorante. Talvez a pessoa é muito mais crescida moralmente no bem do que a gente. Às vezes a gente está ali e cumpre um protocolo, mas o outro não. Então, apoio mútuo, estar junto, trocar experiência. Mineiro e espírita sempre gostou de juntar todo mundo, fazer um lanchinho junto, vamos conversar alguma coisa. A gente precisa voltar nesse movimento de apoiar mais um ao outro nesse sentido, né, Dardier? Prevenção e desgaste. Incentivar o equilíbrio, o autocuidado, com práticas e atividades assistenciais que melhor se adequem ao seu perfil e que promovam o bem-estar físico, emocional e espiritual, além da rotatividade nas tarefas para auxiliar, experimentar, evitando o desgaste e sobrecarga dos voluntários. É um cuidado da liderança num trabalho preventivo que, quando eu falo de perfil aqui, lembrando da pergunta do Pedro até, não é um perfil para o trabalho, é o que a pessoa traz naquele momento no coração. O Netinho do Evangelho, ele fala que a gente não tem o direito de tolir a intenção do outro em dar cesta para as pessoas, por exemplo. Aí ele fala, a gente não sabe se aquela pessoa reencarnou com o propósito de alimentar mais pessoas, de alimentar gente. A gente não sabe. E se a pessoa está com intenção, ela chega na casa espírita, não, eu queria trabalhar na sopa. A gente fala, não, na sopa já tem muita gente, você vai trabalhar lá nesse outro lugar. Então, tudo bem, a pessoa acha que até vai, sabe? Mas o nosso papel seria acolher na intenção e trabalhar a intenção e ajudar a pessoa a se fortalecer, a melhorar o pensamento e o processo de aprendizado dela. Esse é o nosso papel. Importância do cuidado. Na revista espírita, cuidado mútuo e o suporte dos trabalhadores são fundamentais para o sucesso e sustentabilidade das atividades de assistência social na casa espírita. O trabalho só vai funcionar de fato quando existe o próprio acolhimento, o acolhimento do outro numa realização de tarefa. Quando nós vamos para a casa espírita e a gente define uma tarefa e só executa, por exemplo, eu já participei de N tarefas. Então, uma tarefa no Lar Espírita Esperança, que o Célio Xavier, que eu frequentava, a gente ia para lá entregar cesta, a gente faz uma fila das pessoas, fica 3 pessoas, aí a pessoa nem vê a gente direito, assim, só passa, entrega, olha rápido, agora leva no carro, agora entrega, leva lá, leva no carro, entendeu? Eu falo, não, qual a lógica? O que é isso? O que eu estou fazendo aqui? O que é isso? Que entrega é essa? Que trabalho é esse? A gente precisa questionar, gente. E saber que a nossa dificuldade de aceitar as pessoas como elas são é muito difícil. A gente não quer aceitar como as pessoas vieram, não. Eu queria que a pessoa viesse perfeita. Então, tem alguma coisa errada, tá no planeta errado. Se alguém quiser abrir, fazer algum comentário, pode me chamar, tá?
Eu quero só marcar um outro ponto, a questão das 3 entidades, o assistido, o trabalhador e a ápice. É preciso fazer um destaque da ápice de forma que ela seja a referência para os outros 2, o trabalhador e o assistido, e que o que puder ser feito para que os 2 participantes do processo, que a ápice é uma resultante da conclusão da ação junto com a doutrina. Então, ela tem um papel de entidade no processo que precisa ser considerado, para as pessoas não se perderem na sua individualidade. É muito comum no egocentrismo, a minha solução é melhor, porque eu adaptei melhor para essa solução, e às vezes eu estou manifestando um vício e que eu não percebo, porque ele faz parte do processo de depuração. E aí a entidade ápice que vai ajudar a pessoa a se referenciar para dizer: não, eu estou saindo do caminho, eu tenho que retomar o processo. E assim também, à medida que transmitir isso para o assistido, ele vai cooperar mais com o processo de evolução dele mesmo. Com certeza, quanto mais você se trabalha na aceitação e na convivência com o próximo, melhor você vai mudando as suas emoções. Mais a gente vai tratando a gente naquilo que incomoda. A gente fica incomodada na nossa dificuldade de relações, de criar vínculos. É na relação que a gente trabalha. E a ápice, Pedro, ela vem como atividade meio do cumprimento doutrinário, da comunhão espírita, dentro do movimento espírita. É uma atividade que existem várias outras atividades. A ápice é constituída de várias formas de se trabalhar nela. Bazar, sopa, doação de alimentos, atendimento a primeira vez que entra na casa. São muitas coisas que acaba que vem pela ápice. A primeira entrada da porta da maioria dos espíritas é pela assistência. A maioria vai, deixa eu trabalhar nessa casa, deixa eu ver como é que funciona, e começa assim. Antigamente era maior ainda. Essa semana mesmo a gente viu um documento na FEB sendo construído de uma região que acho que era o norte do Brasil, escreveu: criar atividade de assistência para depois criar uma casa espírita. Olha a lógica. E aí a gente falou, não vai dar para ser assim. Já foi muito tempo assim, mas não dá para gente criar um trabalho para criar uma casa. A gente cria a casa porque a gente quer estudar, e a vulnerabilidade que aparecer, as necessidades que aparecerem, a gente atende. É diferente, mudar um jeito de fazer a coisa, a partir das necessidades, das vulnerabilidades que surgirem, das nossas próprias. Por que enquanto ápice, se a gente não abrir um serviço, se não apareceu nenhum necessitado em alguma área, e nós? Por que não trabalhamos nossas necessidades, a nossa vulnerabilidade? Quando vocês pensarem na vulnerabilidade de vocês, qual a ação que a gente tem para trabalhar a nossa vulnerabilidade? É uma coisa para a gente pensar. Só mais um reforço aí. A gente está fazendo um trabalho no CELS, no sentido de estruturar o plano de ação da ápice, e está destacando muito essa referência em que a ápice é uma entidade representada pelo plano, seja o plano anual ou o plano geral dessa entidade. E a parte das atividades é a materialização, é a manifestação dessa entidade. Então, aí é interessante distinguir uma da outra, e aí faz com que as pessoas se organize na materialidade, nas atividades, mas também se organize na espiritualidade, na intenção da ápice. Aí o plano que vai colaborar nesse sentido de ser referência para todo mundo. O Carlos colocou sexta, a gente entrega, não tem problema. A gente até recebe dos outros para passar para o outro, a gente vira só um médio de transporte, nem tem fruto do meu trabalho, né? É só uma entrega. Mas vivenciar isso enquanto doutrina espírita é que é o nosso desafio. Nós precisamos entender que nós estamos numa doutrina espírita para vivenciar, para aprender a ser melhor, a desenvolver virtude em nós. Eu gosto muito da passagem de Jesus, que quando a mulher toca, sai dele o quê? Virtude. E se alguém me toca, sai o quê? Raiva, né, gente? Incômodo com o outro, né? Eu fico indignada. Então, é isso, que a gente caminhe para esse exemplo que nós temos, que é Jesus, que é tão lindo de viver, de sentir, de ver. E fala, não, mas peraí, como é que é? Ele também foi espírito que em processo evolutivo. Essa história do exemplo dele é muito significativo para a gente. Aonde esse espírito chega, e ele fala, nossa, ele chegou, eu posso.
Eu consigo ir fazendo um trabalho íntimo comigo? Eu consigo ter vontade firme, que nem diz Emmanuel? Consigo. Eu consigo ter um ideal tão forte que eu consigo resistir às tentações de falar mal de alguém, de comer muito, de fazer uma outra coisa que não era tão legal para mim mesma. Entende? Essa resistência em nós mesmos é o nosso trabalho, é força íntima. É força, nós estamos desenvolvendo força íntima para resistência de falar, não, peraí, eu dou conta, eu vou dar conta, não vou fazer isso não. Eu falo que todo dia é um desafio, mas é o nosso movimento. E o trabalho da APSE, ele é gigante nesse sentido, é uma escola muito boa. Então vamos lá, acompanhamento e orientação. A APSE precisa desempenhar o papel de acompanhar, de orientar os trabalhadores dentro da casa espírita. É de sua competência buscar compreender as necessidades de cada indivíduo que vem para a área. Ele não pode vir e eu nem olhar para ele e falar, é um trabalhador, não vou nem olhar o que ele está precisando, quem que ele é. A gente não olha, normalmente a gente fala, vem trabalhar, bota lá no serviço, não fala nem bom dia. Oferecer suporte para as pessoas, uns para os outros, desempenhar suas atividades com eficiência e satisfação. E outra coisa, nós estamos num planeta de prova e expiação, não temos grandes virtudes desenvolvidas. Quando a gente se junta, um pouco de uma virtude de um e de outro ajuda um ao outro. Às vezes o que um não tem desenvolvido, o outro tem. Às vezes o que uma pessoa precisa de um formato, a outra precisa de outro. Então é muito rico quando a gente se dispõe. A APSE se preocupa, não, precisa se preocupar com o desenvolvimento e habilidades dos trabalhadores espíritas, oferecendo oportunidade de capacitação, treinamento, aprimoramento, a fim de que possa exercer suas funções com cada vez mais competência e dedicação. Eu fiz questão de pôr a palavra do senso comum nesse sentido. Competência, oportunidade, capacitação, aprimoramento, faz parte da gente desenvolver uma capacidade de disciplina, de organizar comida que vai ser distribuída na cesta. Faz parte do aprendizado isso. Aí você desenvolveu o espírito imortal que está aqui. Então toda a tarefa cabe um aprendizado, um aperfeiçoamento, coisas que a gente pode ir aprendendo junto. Tem gente que vem com experiência. Eu lembro de um dia que a gente estava distribuindo pãozinho e eu, na minha delicadeza, eu e meu marido, ele partia e põe no tabuleiro, eu partia e põe no tabuleiro. Quando terminou, do meu marido estava todo assim, estruturado, e o meu assim, todo mundo toadinho os pães. Assim. Aí uma colega nossa virou e falou assim, olha aí, gente, o pão que a Érica separou e o pão que o Miron separou. Eu falei, mas que bonito, você está reparando isso? É assim que eu sou. Mas é isso, assim, né? Cada um tem uma característica, um jeito de fazer as coisas, que eu possa melhorar e achar que é legal, se essa característica de colocar os pães todo muito mais certinho, disciplinado, seria como se eu fosse arrumar toalha no guarda-roupa, lençol dobrado. Eu acho que é interessante. Uma organização, um jeito de fazer é importante, um aprendizado. Só mais um destaque. Você colocou, quando você leu a APSE, desempenho. Aí você fez uma crítica que ela precisa desempenhar. Sim. A APSE se preocupa, a APSE deve se preocupar. É só de novo chamando a atenção que a APSE é uma entidade. Então, é a APSE que desempenha mesmo. Quem não está desempenhando são as pessoas. São as pessoas que precisam desempenhar segundo a APSE. A APSE tem que ser clara e objetiva. Ela desempenha. Nós temos que defender que a APSE desempenhe. Para que ela desempenhe, ela é resultante da participação das pessoas. Então, eu que tenho que aprender a desempenhar. Aí a APSE vira referência. Se ela desempenha e eu não estou desempenhando, eu vou me ajustar para o caminho. Então, de novo, é a APSE como referência, e não como as pessoas que estão constituindo a APSE. A APSE é a referência doutrinária. A APSE é a doutrina espírita. Isso. A APSE é criada por um serviço, é uma atividade para ser executada nesse sentido. Mas quando eu trago, é muito na visão do trabalhador ainda. É a APSE constituída pelos sujeitos que a compõem. Então, esse trabalho dentro desse fazer, da ação doutrinária, que ela só aparece pela minha prática. Se eu pratico, e é legal você estar trazendo isso, porque assim, se eu pratico essa doutrina por meio dessa atividade APSE, dessa estrutura do nome aí, eu estou falando da APSE. Eu estou constituindo essa tarefa de uma forma errônea. Eu estou constituindo essa tarefa se eu resolvo fazer um bazar e pegar as melhores roupas, porque a casa espírita é a minha. E eu vou lá, vou separar as roupas que é melhor e vou pegar para mim. A casa ganhou e eu vou pegar para mim. Olha o recado que eu estou dando desse trabalho. E aí, nesse momento, eu dou um nome para a APSE. Eu dou um recado, pode. Se alguém chega lá, pode isso, pode aquilo. Agora, dentro do seu conceito doutrinário, que o trabalho que você está aqui é para melhorar você mesmo, você faria? Você faria isso mesmo? Tem certeza? Você escolheria?
A APSE não pode trabalhar a parte do movimento espírita e divulgação do espiritismo também. O Carlos fala mais disso, eu não entendi direito. É que essas áreas, todas elas formam o movimento espírita, e tudo que nós fizemos, estamos fazendo em nome do movimento espírita, estamos divulgando o movimento. Então, quando você fala aí de distribuir algo, a forma como nós distribuímos, com dedicação, o carinho que se faz, é o movimento espírita e não a pessoa. Então, a gente não pode desmembrar uma coisa da outra, é isso que eu quis dizer. Ah, ótimo, porque realmente, quando eu executo, eu estou tomando nome de doutrina espírita. Tinha uma instituição, o ILPI, que teve uns problemas, e aí o pessoal, muita discussão, eu falei, tira o nome espiritismo daí então, porque se vocês fizerem, continuarem fazendo, a doutrina espírita está comprometida nesse trabalho. Apaga aí o nome, bota seu nome aí, né? Tipo isso. A forma de acolher, de receber o chamado assistido é o espiritismo em ação. É o espiritismo em ação. Iranilde. Voltando à sua fala, que eu achei um exemplo muito prático, muito objetivo de observar no dia a dia do trabalho, a gente tem que lembrar, como você tem colocado muito bem aí até então, que nós estamos nesse trabalho para nos evangelizar acima de tudo. Então, se eu faço esse movimento errôneo, eu não estou me evangelizando, porque, inclusive, até a gente tem ali os desencarnados que estão trabalhando conosco, aprendendo conosco, nos ajudando. Então, pode até não ter ninguém ali naquele espaço físico encarnado, mas eu tenho os desencarnados aos quais eu estou educando e a minha própria reflexão interna, a minha consciência. Porque, então, eu não estou fazendo um trabalho de evangelização desse espírito que está ali presente. Então, o trabalho na APSE serve para que nós nos evangelizemos, acima de tudo, e através do serviço. Então, o seu exemplo muito feliz, porque é uma coisa muito prática, são pequenas coisas que a gente tem que observar dentro da prática da assistência social espírita. Sim, e se eu estou para servir num trabalho que eu quero aprender a servir o outro, que eu quero aprender a entender o que o outro precisa para eu fazer o melhor possível por ele, e aí eu tenho um ato que eu vou privilegiar eu mesma, eu já perdi um meio do caminho aí do doutrinário, da reforma íntima, dos passos que eu queria dar por mim mesma. Porque, enquanto trabalhador espírita, nós estamos falando de nós. Primeiro momento, nós estamos falando de nós trabalhadores espíritas, nós todos aqui trabalhamos na doutrina espírita. E não é justo, que nem diz o Carlos, que ela tome um nome de não é tão boa, aquele médium fez isso, aquele caso espírita, espiritismo, não, Deus me livre. Porque a gente não conduz, não dá o recado doutrinário merecido por essa doutrina. A gente erra junto ali. Estou desmerecendo ninguém, eu erro todo dia também, mas é isso mesmo. Mas não que eu não tenha um princípio gigante de querer acertar, tá? Vontade de fazer melhor e acertar, mas é isso mesmo. Quando Emmanuel traz vontade firme para mim, eu falo, não, é isso, ter vontade firme de melhorar e reformar a si mesmo. Integração e comunhão. A APSE deve promover integração e comunhão entre seus trabalhadores espíritas, incentivando trabalho em equipe, troca de experiência, fortalecimento dos laços, fraternidade dentro da casa espírita. É um pouco do que a gente está fazendo aqui hoje, da gente está querendo se integrar mais, que a gente possa realmente compartilhar, começar a conhecer um ao outro, que a gente possa mandar o WhatsApp, que a gente possa entender a dificuldade de alguém, estar mais junto. A gente precisa ser mais companheiro, parece que a gente vai distanciando, a pandemia trouxe esse distanciamento, e aí a gente deixa isso fazer parte de um isolamento. E não, é voltar essa comunhão do estar junto, isso é muito legal. Princípios doutrinários que a gente embasa, a APSE é embasada em quais princípios doutrinários? Eu peguei aqui, vou pegar primeiro o Evangelho. O Evangelho, para mim, desde quando ele vem para o capítulo 7. O 6 é o Cristo Consolador, que para mim é vinde a mim. E o capítulo 7, bem-aventurados os pobres de espírito. Até o 15, ele vai falar de como. Para mim é tudo como. Como eu faço? Então vai falar de amar o próximo como a si mesmo, amar os vossos inimigos, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Ele fala de bem-aventurados os que têm puro coração, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, bem-aventurados os que são misericordiosos. Então, a base para o trabalho da APSE, ela é tão profunda nesse sentido, é uma base tão sólida, com tantos ensinamentos, tantas partes do Evangelho, que para nos ensinar essa questão do próximo, quem é esse próximo, amar o próximo, como a si mesmo, eu acho tão significativo. Quer dizer, a gente se cuida a ponto de que a gente fala, nossa, realmente eu estou num autocuidado bom demais para mim. Estou cuidando dos meus pensamentos, estou cuidando da minha saúde, estou cuidando das minhas relações. Então, amar o próximo como a si mesmo vai precisar de um processo evolutivo de si mesmo. Vai estar aí num movimento de entendimento de si e entendimento do outro. A propósito deste tópico
biográfico que a Érica está falando sobre os princípios doutrinários e amar ao próximo é só uma observação para quem quiser aprofundar um pouco. Na Revista Espírita de 1868, no mês de dezembro, tem lá um capítulo que é a sessão anual comemorativa dos mortos. Aí Kardec fala sobre os dois tipos de caridade, beneficente e benevolente, e fala sobre a caridade prática, explicando-nos o que era amar ao próximo. Então, é só uma citação bibliográfica para aqueles que quiserem aprofundar um pouco neste assunto. Ótimo. A referência que eu peguei da Revista Espírita é a de 1866, tá? Se alguém quiser curiosidade olhar lá, e o Livro dos Espíritos e o Evangelho, que era A Vida em Sociedade, que é do Livro dos Espíritos, que eu peguei o capítulo do Espírita na Sociedade. Ele vai trazer a vida em sociedade, é essencial para o desenvolvimento moral e intelectual dos espíritos. Ao se engajarem em atividades de assistência social ou voluntários, têm a oportunidade de evoluir e aperfeiçoar sua virtude. A gente às vezes acha que se a gente isola lá numa montanha e não tem convivência, como é que eu vou mudar se a graça não aparece para me testar? Eu gosto muito da questão das provas e expiações. Quando vem a prova, eu passo ou tomo bomba? Porque as provas aparecem na nossa vida. Elas vão lá e aí eu passo ou tomo bomba? Eu gosto muito dessa ideia, assim, da minha cabeça, para ajudar a pensar se quando aparece o desafio, como ele é enfrentado, como eu consigo enfrentar e tudo, como nós conseguimos enfrentar. Chamado à caridade. A caridade é uma das maiores expressões, o amor ao próximo, como ensinado por Jesus. Engaja-se nessas atividades e é a forma de colocar em prática os ensinamentos do Evangelho e contribuir para a transformação moral da sociedade. Aquela coisa que eu falei lá no início, a gente, enquanto individualidade, trabalhando no meio social. Primeira convivência que eu tenho é em família. Então, como que é o meu funcionamento na família? Eu posso ser uma coisa na casa espírita, mas na minha casa eu posso ser outra. Então, assim, quem sou eu de fato numa tarefa? Quem sou eu de fato na minha casa? Quem sou eu de fato no meu trabalho? Quais os papéis eu represento em cada lugar? Isso vai dizer da minha reforma íntima ou não, do meu entendimento de mim mesma em cada atividade. Nesse papel de trabalhador na ápice, na casa espírita, é uma oportunidade. Eu posso até ter características que talvez eu liberte elas com mais facilidade em outro ambiente. E dentro da casa espírita é a oportunidade de eu mudar, mas não posso mentir para mim mesmo que eu esteja super bem porque eu sou presidente da casa espírita ou porque eu estou na coordenação da ápice da UEM, por exemplo. Não dá para disfarçar e falar, nossa, porque é um processo que é seu e a conexão é sua com o pai. Então, é uma questão bem íntima e individual de um trabalho que a gente quer, porque nós estamos aqui hoje é para aprender a mudar nós mesmos e fazer um trabalho de servir o próximo. E esse servir esse próximo com a necessidade dele, com a que eu quero não só. Esse é o que eu quero, o que eu dou conta, vale muito. Mas qual a vulnerabilidade aparece para mim? Característica do trabalhador voluntário. A gente colocou aqui oportunidade de desenvolver virtude. É a oportunidade da gente desenvolver as virtudes que a gente quer desenvolver. Paciência, não é que eu vou caracterizar e vou pegar um trabalhador e falar, só vou pegar para essa área que o Pedro trouxe aí. Se ele for paciente demais, se ele for com muita paciência, se ele já amar a pessoa, não, são as virtudes para serem desenvolvidas. E caridade é uma virtude também. Paciência, o voluntário deve ter a capacidade de lidar com desafios, frustrações, mantendo a calma e perseverança durante o atendimento aos necessitados. É esse o recado, de como a gente se comporta, não deixar a nossa índole falar tão alta, deixar o Evangelho falar mais alto no nosso coração. Amar ao próximo, dedicação e empenho em ajudar os necessitados, movidos por um sentimento sincero de compaixão. São características indispensáveis do verdadeiro trabalhador. Humildade, é essencial que o trabalhador reconheça suas próprias limitações e tenha disposição de aprender a se desenvolver continuamente. Modelo de virtude, conforme a Revista Espírita, o trabalhador do espírito deve se esforçar para ser exemplo de virtude, praticando diariamente os ensinamentos de Jesus em suas ações. Chamar uma questão é o seguinte, quando entra a palavra voluntário, dá um destaque para outra estrutura. Por exemplo, poderia dizer assim, trabalhador espiritual, independente se é voluntário ou não, mas predomina a intenção, o objetivo espiritual. Tanto que existe colaboradores que são donos de empresas, empresários e tudo mais, que colaboram com as atividades que são espíritas também. Então, eles têm ações espirituais colaborativas e, por conta disso, ganha um caráter de trabalhador espiritual. Quando entra na questão voluntária,
se mistura com a questão social. E aí também tem um elemento, vou chamar provisoriamente contaminação, o elemento econômico, porque ele, de modo geral, ele é comparado com a questão da pessoa que trabalha remunerado e a pessoa que trabalha voluntário. Então faz um vínculo materialista da ideia do voluntário. Então seria interessante que, de alguma forma, fosse abordado esse significado de voluntário, resgatando o aspecto espiritual. Ou seja, o voluntário no espiritual está na disposição de participar de um processo de evolução do assistido e dele mesmo. Ele está se dando, se doando ao processo, diferente da doação materialista, está se entregando ao processo. E aí nem precisa estar cogitando a questão material no aspecto do voluntário. E isso de alguma forma, ficar mais claro para as pessoas. Isso vai facilitar ela se posicionar melhor no espaço espírita, para não haver ruídos dessa questão comparativa. Isso acontece, às vezes, com a relação com os assistidos. Os assistidos, em algum momento, eles se sentem agradecidos pela assistência e se colocam à disposição de estar ajudando para compensar aquele benefício que ele recebeu. Mas corre o risco de ele estar compensando pela obrigação trabalhista. Ou seja, alguém trabalhou para mim, eu tenho que devolver aquele esforço. E às vezes acontece até com os próprios trabalhadores, da não compreensão da caridade, e tratar que a pessoa não valorizou o benefício que ela recebeu. E não cabe a nós julgarmos esse aproveitamento. Então esse ponto de voluntário precisa ter algum momento para esclarecer. Foi até bom trazer o termo de voluntário, que a gente fala muito do termo de voluntariado para ser assinado por todos os trabalhadores na casa, e que muita gente não quer assinar. Fala, mas eu estou aqui há 30 anos, eu não vou assinar. Mas tem tanto comprometimento jurídico e trabalhista nessas questões que não dá para correr o risco de não ter uma assinatura de um compromisso, de um trabalho que ele está se voluntariando para realizar essa tarefa. A confusão é justamente a não clareza da função voluntária no espaço espírita. A questão é, se eu estou me dando no processo, meu corpo está chegando ali socialmente, então eu tenho um compromisso com a sociedade lá fora. Se eu me acidentar, se correr alguma eventualidade material, a sociedade reclama apoio para mim. E aí vai analisar qual condição que eu estava operando aquela atividade. Aí faz a leitura do voluntário trabalhista. Mas eu estou me colocando como voluntário espiritual. Então, se eu questiono o assinar um documento, é porque eu não estou entendendo essa diferença. E é uma evidência de que o voluntariado não está sendo bem esclarecido. E a dificuldade de, às vezes, algumas pessoas entenderem mesmo, tanto conceito, significado de palavras. Às vezes tem gente que não entende de fato, pela própria condição que chega à casa, própria condição de conhecimento. Então, eu falo que lei de caridade, amor, esse entendimento, assim, por exemplo, a gente assina o termo de voluntariado, e aí eu sofro algum acidente dentro da casa, a própria casa, dentro da própria lei de amor e de cuidado uns com os outros, não se abstém de alguém que precisa de um cuidado. Primeiro que nós estamos ali para servir todo mundo que precisar, inclusive nós mesmos. Nós tivemos um pedido na UEM do jurídico de uma pessoa que não queria assinar o documento de voluntariado de jeito nenhum e tal, e aí a orientação do jurídico é que ele possa frequentar a casa, mas que ele não possa executar a tarefa que exerça uma questão de trabalho. Então, assim, é uma coisa, ao mesmo tempo que é simples, porque é um documento, mas ao mesmo tempo é complexo, porque vai falar de pessoas. E quem está vindo para assinar, quem é essa pessoa, precisa ter um cuidado de saber quem é, saber se ele está entendendo, se ele não está, um carinho com as pessoas. Nada na ápice pode ser ferro e fogo, do jeito que eu acho e penso. Eu vou voltar com a fala do Carlos. A primeira coisa que eu trago é, nós estamos aqui agora por causa da doutrina espírita. Ponto. Ela que dirige, direciona, nomeia e diz as nossas funções e como executar. Quando eu trago no Evangelho, pelo menos 8 capítulos falando de como trabalhar a doutrina espírita, do que ele fala que é de acolher num monte de situações e circunstâncias. Então, é esse cuidado com o outro, dentro de um ser que está ali na minha frente, junto comigo. Não é só um compromisso trabalhista em si, mas é um compromisso com o sujeito, com as pessoas. Formação doutrinária.
doutrinária. A gente tem o kit ápice, que ele abrange vários documentos doutrinários, que a gente não inventou, nem inventou a roda, a gente pegou documentos que já existiam, organizou, a Leila organizou isso tudo pra gente, deixou organizadinho aí, que a gente acredita demais numa qualificação, que as pessoas vão entendendo aos poucos esse doutrinário que faz parte, constitui recado para o trabalho. É os recadinhos que você tem que estar em mente para o trabalho. Desenvolvimento pessoal e espiritual, eu bato muito nessa tecla, porque quando eu valorizo alguém, eu valorizo o que ele está fazendo, eu valido o que ele está fazendo, eu estimulo essa pessoa a continuar. Eu falo, não, tá muito bom, vamos aqui então, eu gostei muito disso que você faz. Isso é muito grandioso para a gente que está no início da espiritualidade, de um processo evolutivo, de reconhecer que a gente vale a pena. É importante essa troca. Ajuda também a pessoa a querer continuar e estar ali na equipe e tudo. Formação continuada, acho que a formação é eterna, né, gente? Nós temos que estar sempre estudando, a gente estuda. Eu gosto muito da resposta do que é Deus e de um entendimento que ele vai trazendo, que depende do processo evolutivo, eu vou entendendo melhor Deus. Toda vez que eu vou estudar algo que eu já consegui conceber uma forma diferente de entender aquilo, eu vou entender aquilo com mais profundidade. As coisas vão se aprofundando em termos de conhecimento, entendimento moral. Porque quando a gente tem capacidade de entender uma coisa mais complexa, não pela forma técnica, educacional, mas pela forma moral, pelo jeito moral de ver os fatos. Acho que essa é uma diferença. Então a formação é continuada, a gente não para de estudar, de participar de grupo de estudo, de estar junto para discutir, escutar os colegas, ver que cada um tem opinião, né? Por isso que é boa a troca, por isso que é bom vocês falarem também, tá? Treinamentos específicos, eu acho importante, quando a gente afunila e fala, vou falar só sobre assistência e a capacitação é de assistência. É importante, por isso se cria tantas áreas, para que esses ensinamentos sejam cada vez mais aprofundados. Nós estamos na FEB separando temas da assistência, então parece que aí a assistência abrange, fala, nossa, é qualificação, é o processo de unificação por meio da ápice, como a ápice trabalha isso, como que ela fala do movimento. Então, vai ampliando o cenário, quando a gente especifica, afunila o entendimento sobre um fato, o estudo minucioso do Evangelho, pega uma palavra, né, e aprofunda. Então, é isso, de ter essa especificação. Desafios enfrentados por nós, gente. Vê se é isso mesmo ou se não. Equilíbrio entre a vida profissional e a atividade na casa espírita. Alguém aí tem problema com isso? Né? Os desafios enfrentados que a gente tem, os trabalhos nossos, o próprio trabalho de remuneração, de sustentação da vida, que é o financeiro, que nos sustenta. O quanto é difícil essa questão de conciliar com o trabalho. Às vezes a gente perde convivências de algumas pessoas em função de alguns trabalhos que a gente entra mais ainda. E esse trabalho é muito gostoso mesmo, dá vontade de ficar. É um trabalho que se alimenta tanto que você sai assim e fala, nossa, mesmo com tanta falha, a gente gosta do trabalho doutrinário, é muito bom mesmo. Mas quando eu lembro disso, eu lembro sempre de um colega que ele esteve na ápice e ele foi demitido. Ele sai do movimento espírita. Eu falo, nossa, faltou demais. Aí ligava, mexia, mas ele entrou num profundo, assim, agora ele tá melhor, mas foi difícil, entende? Então acho que é nesses momentos que a gente precisa, quando fala do trabalhador espírita, para mim, é bem raso mesmo, assim, corpo a corpo. Acho que é nós que estamos dentro da lida, nós temos que estar mais junto. Para entender, a hora que alguém tiver uma dificuldade, nós temos que ser os primeiros a nos ofertar para o outro uma ajuda para ele, próximo, seja a dificuldade que for. Porque quando eu pergunto da vulnerabilidade, muita gente vai falar de muitas vulnerabilidades que a gente nem imagina. No nosso caso, não é só material. Diversidade de atividades, né? Em virtude da diversidade de atividade de assistência que acontece na casa, a escassez de trabalhador nas áreas, aí vira uma pessoa para abrir a casa, varrer a casa, fazer o trabalho de reunião pública, aí depois vai para o passe, aí depois quando for no outro dia, agora é eu que vou ter que ir lá ajudar na sopa. Então, às vezes pesa. A gente se aventura a abrir uma casa e assume o trabalho todo. É melhor a gente ir para uma casa que existe, aprender a compartilhar, escutar o outro, não divergir demais, não. Porque senão você assume uma coisa que vai te sobrecarregar com muito mais carga. Porque tem uma história no movimento espírita, né, Carlos, que é as casas espíritas nascem quando briga, quando diverge, aí nasce outra casa. O pessoal sai da casa e abre outra. Só porque divergiu. Isso já mostra a nossa dificuldade aí. Diferenças entre os trabalhadores. Trabalhadores espíritas lidam com as diferenças individuais entre si. Quanto eu sou diferente da Graça, quanto eu sou diferente do Antônio, da Leila, do Rogério, nós estamos numa mesma equipe de trabalho. Então, assim, nós somos diferentes mesmo. Tá em aceitar a diferença um do outro e ainda tomar isso como força.
Então fala, não, peraí, essa pessoa é muito diferente de mim nisso, mas ela tem essa potência. A Graça com a sensibilidade dela, o Rogério com essa seriedade no trabalho, ele toma conta dos e-mails, ele que envia para o presidente de CRE, ele que envia para a Príncia, a Leila com a organização de material, e nós com muitas diferenças morais. Mas a gente está aprendendo juntos a construir uma relação melhor entre nós. Convivência e oportunidade, acho que a gente já falou muito também. A atividade, ela representa uma oportunidade para nós, transformação no espaço de convivência, a oportunidade da convivência para nos melhorarmos, acolhimento e escuta ativa, essa chance que nós temos de parar um pouco o trabalho. Parece que quando a gente entra numa tarefa assim, a gente não pode parar, não ouvir ninguém. A gente só vai fazendo. Eu chamo de fazeção. Eu falo, você está só na fazeção ou você está no fazer da história, do trabalho, da tarefa? Porque se a gente fazer isso, eu não vou nem escutar, não vou ouvir ninguém, eu vou só ficar na fazeção, naquela pressa, parecendo a gente quando estava entregando a cesta lá no Lar do Espírito Esperança, não dá entrega, não tinha um contato afetivo, uma relação que estabelecesse de afeto, de cuidado. Qualificação e desenvolvimento, nós já falamos muito, desenvolver um trabalho contínuo, uma aprendizagem contínua, desempenhar as atividades cada vez com mais eficiência. Não ter medo de falar para si mesmo que você está fazendo melhor aquilo que você estava fazendo ontem. Hoje eu estou fazendo melhor do que eu fazia ontem. Hoje eu já estou fazendo essa tarefa com outro olhar. Hoje eu estou dando conta de cuidar melhor de mim e da pessoa que veio para cá. A mulher saiu daqui chorando e eu fui lá atrás dela. Hoje eu paro, largo a panela suja lá da sopa e vou lá ver o sujeito. Então a gente vai melhorando as condições próprias. Integração e sustentabilidade, isso é uma parte fundamental no movimento espírita, de se a gente dá conta de abrir uma tarefa e dar conta de sustentar essa tarefa moralmente e financeiramente. Porque as tarefas envolvem dinheiro, envolvem a sustentabilidade moral de entrar para fazer sopa para pessoas em situação de rua, por exemplo. Eu tenho condições morais de lidar com a dificuldade que esse sujeito apresenta? Ou eu vou competir com ele, vou brigar com ele, vou discutir com ele, pôr ele para fora, empurrar ele lá para o chão? Como é que vai ser isso? Então, a gente entra onde a gente dá conta, pelo menos, de assumir esse lugar. O pessoal que cria creche, vou abrir uma creche. Daí, 1 ano, já não estou dando conta da creche mais. E agora, como é que eu faço? Agora eu vou vender rifa, vou fazer não sei o quê. Aí eu falo, é isso mesmo que a doutrina espírita está dizendo para você. Devia ter feito, era isso. Então, não aventure onde a mão não alcança. Não tenha vergonha de não alcançar, não. Vá para um trabalho onde já existe. Eu quero muito uma creche. Vá para um tanto de creche que existe. Tem creche aí de prefeitura pedindo voluntários, gente que vai para as escolas ajudar de alguma forma. Tem muitos lugares que a gente pode ser útil sem precisar abrir um serviço para dizer que foi você que abriu. Para não dizer que eu vou tomar conta do serviço. Olha, eu faço isso lá, não sei aonde. Então, que valor tem isso de fato? Eu abri por quê? Por que eu queria ter isso? É só para trazer na testa mesmo ou é para essa movimentação íntima? Então, acho que é uma reflexão bem boa. Valorização e sustentabilidade do trabalhador espírita, que eu acho que é um papel nosso, saber se a pessoa tem condições, se ela paga o ônibus, se ela tem dinheiro para ir de ônibus, como é que ela é para chegar nesse lugar. Então, reconhecimento e incentivar as pessoas, já falei, ambiente acolhedor é a gente estar apto a ouvir, conviver e estar junto. E sustentabilidade e acesso de recursos, que é outra parte também para trabalhar. A norma, não sei se ela veio aqui também, da sustentabilidade de recursos financeiros, é tipo assim, se eu dou conta, eu abro e sustento isso que eu estou fazendo. Mas se eu não der, quais as outras opções que eu tenho para ser feitas? Também é uma opção para pensar. Não incentivamos, mas é uma opção para quem tiver um trabalho, quiser sustentabilidade de fato, pode, não é proibido. Buscar recursos governamentais, utilizar o recurso, mas é um trabalho a mais, é um vínculo com o Estado, é um vínculo com o município que você consegue, e aí é uma dedicação maior ainda e um empenho maior ainda. Mas é possível, não vamos deixar a porta fechada em si. Participação ativa e trabalho em equipe, acho que a gente já falou muito disso também, eventos e grupos de estudo, um trabalho em equipe da importância da gente estar se apoiando e a conexão com a comunidade. Eu gosto muito de quando a gente fala, eu tenho uma casa espírita, mas o que tem em torno dessa casa espírita? Quais as outras entidades existem aqui? Existe uma igreja ali que também doa cesta. Vamos conversar com essa igreja? Quem são essas pessoas? Não é para vigiar ninguém se ele está pegando 2 cestas, não, gente. É para a gente servir melhor, tá? A pessoa pensa, não vai ver se está ganhando 2 cestas. Não, vamos ver como é que é essa família. Vamos ver se essa família precisa, se ela tem necessidade de 2 cestas mesmo, ou de 3. Talvez 2 está sendo pouca.
aprofundar mais ainda naquilo que você se dispõe a ajudar e a colaborar. Cumprindo o propósito da reencarnação, que é aquilo que a gente já vem falando também de evolução pessoal, o serviço de assistência, que nós vamos trazer a caridade para permear esse trabalho, que ela tem que estar recheada de benevolência, indulgência e perdão, ela possibilita esse processo evolutivo se você tiver com vontade de fazer também. E se você tiver com vontade de servir mesmo, se você vai se reformando, a gente vai se trabalhando, a gente vai tentando mudar o nosso conceito do início no caminho do trabalho. Então é um processo de evolução. É uma conexão com o todo, porque nós estamos trabalhando pessoas, atendendo pessoas. É uma comunidade que aparece. Um sujeito que vem ali, ele tem na conexão dele uma família, ele tem na conexão dele amigos. Então, é uma conexão de um todo. A gente se conecta com mais gente do que só o que está na nossa frente naquele momento. E quando a gente resolve fazer um trabalho no bem, ajudar pessoas, nós estamos trabalhando para um coletivo e um entendimento aí de um bem no mundo. A gente fica com tanta vontade de mudar o mundo, às vezes, não fica? A gente fala, nossa, meu Deus, esse mundo podia ser melhor, a gente podia estar tendo um entendimento mais afetivo, amoroso com o próximo. A gente tem essa função do impacto aí. Conclusão, a importância da caridade, de fato, onde ela vai fazer os acontecimentos em si, dentro de nós e dentro de todos os trabalhadores da APSE, nessa comunhão e conexão uns com os outros, preparação dos voluntários, o cuidado com cada um e o impacto positivo que pode ter dentro de nós mesmos e dentro do próximo. Juntos, eu acho que a gente está sempre junto, nós estamos sempre no coletivo, no espiritismo, eu acho que gosto muito disso, e rumo à evolução, nós somos seres em evolução. Vamos dar as mãozinhas aí e vamos seguir a escada, não pula da ponte. Então vamos seguir em frente nesse trabalho. Acho que a APSE traz assim, esse olhar atento, compassivo, para com todos os trabalhadores espíritas, independente de serem ou não integrantes de um quadro de voluntário, reconhecendo que o papel de cada um é fundamental na disseminação dos ensinamentos do espiritismo. Por intermédio de seu apoio, orientação e valorização, a APSE deve criar condições para capacitar e empoderar seus trabalhadores, a fim de que possam cumprir a sua missão de evolução pessoal e contribuir para a transformação no mundo. Juntos, trabalhadores espíritas da APSE e outras áreas devem se esforçar para interagirem, se integrarem, caminharem rumo ao futuro mais iluminado e fraterno. É isso que a gente acredita, não é, espíritas? A gente acredita no mundo melhor todo dia. A gente acredita nesse compartilhar, nesse bem, essa oportunidade de querer estar junto, aprender juntos, trocar informações. As referências, gente, é isso que eu tinha para trazer. Não sei o que vocês pensaram, se seguiu a lógica de começo, meio e fim, que eu e Geraldo temos uma preocupação gigante com isso. Está muito bem explicado, Érica, trouxe muito bem aí, sabe, esses esclarecimentos, muito bom mesmo. Fica para cada um de nós aí esta certeza da importância da nossa sensibilização para com o trabalhador voluntário, que a gente olhe para o nosso colega ali do nosso lado com olhos de mais amor, uma escuta mais fraterna, para que a gente possa compreender e acolher ele da melhor forma possível. Você trouxe isso muito bem explicado. Alguém mais gostaria de estar fazendo alguma pergunta? Vamos aproveitar aí o momento. Pode falar, Diego. Só colocar um detalhe aqui, ainda falando já da vulnerabilidade que cada um de nós tem. Uma das grandes é a gente, muitas vezes, não acreditar na gente. E nessa área da APSE, exclusivamente, a gente é cobrado de todas as formas. É cobrado pela gente, é cobrado aos nossos olhos pelos nossos colegas de trabalho e é cobrado pelas pessoas que vêm querendo atendimento. Mas a gente tem que enxergar essa cobrança não exatamente como uma cobrança, e sim como uma disposição ao servir. Esse sentimento que a gente tem que ter. Aquela pessoa não está vindo te cobrar algo, ela está vindo ver o que você consegue servi-la, aonde você consegue servi-la. Então, se a gente colocar que a gente está ali para servir, mas para aprender a servir também, porque muitas pessoas não vêm com necessidade que a gente não consegue resolver. Mas o nosso amigo do lado, sim. A outra entidade tal, sim. Então, se a gente se predispor a servir, o conjunto que está ao nosso redor, espiritual e material, ele está cheio de ajuda de todo lado para que a gente utilize. E ainda mais se for em união, um
auxiliando o outro. Mas para um auxiliar o outro, muitas vezes aquele precisa falar assim, olha, me ajuda nisso. Então, muitas vezes falta o próprio trabalhador falar assim, me ajuda nisso. Porque ele está naquela posição, não é para ele resolver tudo. É para que tudo seja resolvido. Mas não exatamente para ele resolver tudo. Então, vamos ter essa consciência de servir sempre da forma que nós juntos conseguimos. Então, você está falando da vulnerabilidade da nossa própria mesmo, né? Que às vezes a gente está lá no trabalho e a gente tem que parecer que a gente dá conta de tudo na nossa vida. A gente se esforça, mas eu posso falar, gente, hoje o dia está difícil para mim, viu? Deixa eu tomar um passe ali. Às vezes, tem uma coisa muito interessante. Tem espírita que sai da casa espírita dele, vai tomar passe na outra, para não parecer que está fragilizado aqui. E não, a gente pode sim, a gente é fragilizado mesmo, né? Não tem jeito, não. Nós estamos em evolução. Pedro? Ainda dentro desse contexto, mas já no sentido da prática, existe alguma forma de dar acolhimento para os trabalhadores, no sentido de eles compreenderem o papel, mas na abrangência ampla, porque na casa as pessoas, falando popular, ela vai se virando e as pessoas vão interagindo e se transformando, mas é interessante ter uma referência igual a esse livro da Orientações das Ápices, ter também uma estrutura de pessoas que seria ponto de apoio, ponto de referência para que os trabalhadores recorram, mesmo que for na lógica da entidade ápice. Eu estou vendo que as coisas não estão funcionando por aqui, nós não estamos nos acertando, não estamos compreendendo o que está acontecendo. Vocês aí de fora, dá para orientar alguma coisa? Seria estar dentro da linha da capacitação e inclusive da formação continuada para que as pessoas não deixem o processo degenerar, que é como se falou, às vezes dá um conflito e acaba as pessoas afastando da casa ou indo para outra ou até criando outra casa. É uma lógica interessante do multiplicar os pães, de criar quanto mais casa melhor, mas que não seja de uma forma conflituosa, de uma razão conflituosa, mas de um amadurecimento, de crescimento. Então, a União, a AME, vem atentando para esse espaço. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Quer comentar, Edivaldo? Olha, eu estou maravilhado com tanto conhecimento. Quando eu fui convidado a participar dessa sigla, eu toquei no assunto da responsabilidade, compromisso e responsabilidade. Então, o trabalhador espírita, penso, cada um de nós, mais experiente ou não, ele chegou ao ponto de ser chamado. Pode ser que ele não está sendo escolhido, mas chamado nós já fomos. Sim. A responsabilidade é muito grande. E isso é um questionamento do Pedro aí no início. Nada é por acaso. Ninguém está na casa espírita como voluntário ou não, como palestrante ou não, como orientador ou não, como nós aqui na APS ou não, por acaso. Nada. De jeito nenhum, né? Nós estamos aqui para aprimorar mesmo, uns com os outros, para aprender e respeitar o outro através da caridade, nós mesmos. Esse é o meu pensamento, né? Eu só tenho que agradecer porque aprendi muito essa noite, viu? Muito obrigado a todos. Que bom, Dival. Pedro, quanto à federativa, a AME, o CRE, sempre num movimento de melhora, de fazer documento, de gerar documento. Tem um grupo de GT, só dos presidentes, se separar lá uma quantidade de presidente do COFENG, eles se reúnem só para gerar documento e estudar e perguntar uns aos outros para tentar criar o máximo de documentos possíveis. Então, existe um movimento para se pensar. Existe um pensamento de ir se estruturando cada vez melhor. Eu acho que essa coisa do espiritismo é muito linda nesse sentido de que eu estou numa condição, vocês também estão numa condição. E o que a gente consegue oferecer nesse momento é isso, mas isso vai evoluindo também. Eu estou na área na UEM, acho que tem uns 7 anos, né, Leila? Mas é um processo de entendimento. A primeira coisa que a gente quis fazer foi um livrinho de referência. Quero saber quais as obras falam de assistência, quais as obras falam disso. Então, assim, existe, tá, Pedro? Existe aí esse movimento para pensar. Agora, não quer dizer que está feito, nem concluído, nem terminado. Era essa a sua pergunta? É isso, Graça, não sei se mais alguém. Mais alguma pergunta? É muito importante para que a gente realize o nosso trabalho dentro desta área. Em primeiro lugar, que a gente abra o coração, né, Érica, para o trabalho. E aí a gente aprender a fazer como o samaritano
samaritano, lá da parábola do bom samaritano. A gente tem que aprender a descer do cavalo e ir diminuindo com isso o nosso orgulho, trabalhando a nossa humildade, aprendendo a olhar para o outro com olhos de mais amor, com a escuta mais aguçada, mais fraterna, porque aí a gente vai ouvir o outro, ouvir as suas demandas, e aí a gente vai compreender a sua real necessidade. Esse pode ser o trabalhador espírita e pode ser também aquele irmão necessitado que chega também em vulnerabilidade. Mas como você falou, todos nós temos os nossos momentos de vulnerabilidade. Então, daí a importância das trocas, dos diálogos, nessa assistência, para que a gente possa dar o nosso melhor. Sim, graças. Quando a gente fala na vulnerabilidade, é para a gente pensar que se eu tenho uma vulnerabilidade, às vezes ela não é vista, não é notada, e eu não consigo pedir ajuda, eu não consigo compartilhar com ninguém, olha a dor que isso gera em nós. Com certeza. Olha o quanto nós vamos ficando mais sensibilizados. E por um outro lado, essa coisa que a gente não sente um lugar de confiança para ser dito, isso compromete demais o nosso trabalho. Então, cadê nós para gerar pessoa para pessoa e falar, eu te entendo, pode falar o que você quiser. É tipo assim, não quero doar essa cesta hoje. A gente entender essa pessoa, porque todos nós, dentro do processo evolutivo, estamos num planeta que as duas maiores chagas é o orgulho e egoísmo. Falar que eu não tenho orgulho ou egoísmo, eu estou sendo incoerente com uma realidade de fato. Então, assim, todas as coisas acontecidas vai cutucar a gente na nossa vaidade, vai cutucar a gente na nossa prepotência, vai cutucar. Mas é um trabalho íntimo da gente entender o processo e falar, não, calma, sossega aí cabeça que eu não vou para esse lado hoje, não. Assim, só para deixar marcado isso também, que eu acho importante. É o trabalho, por que nós fomos chamados para esse trabalho? Aí nosso compromisso diante da nossa caminhada e pelo nosso passado também. Não é à toa de jeito nenhum, né, Edivaldo? Não é? Então, estamos aí juntos. É importante que a gente se dê as mãos e faça com que esse movimento cresça, unido. Uhum. Então, muito obrigada, Érica. Obrigada também. Iranilde, não quer falar nada? Esclarecedora a sua fala, trouxe muito ensinamento para todos nós. Para mim também, viu, gente? Sempre. Que ótimo. Com essa coisa de possibilitar o outro a falar, a gente estuda e aprende. Isso mesmo, nós estamos sempre aprendendo. É. Eu vou pedir o Edivaldo para fazer a prece para nós. Pode ser, Edivaldo? Sim, com muito prazer. Mestre Jesus, Senhor do conhecimento, Senhor da luz, Senhor da glória, só podemos te agradecer por esta reunião simples e singela, mas comovente no espiritual. Aprendemos mais uma vírgula em nossa vida espiritual, mestre, com seu auxílio e auxílio dos irmãos que sempre nos acompanham. Só podemos agradecer com a gratidão do fundo do coração. Que assim seja. Que assim seja. Que Boa assim noite seja. a todos. Fiquem todos com Deus. Boa noite. Muito obrigada, viu, pela presença. Obrigada.